A manutenção dos pneumáticos de uma viatura compete sempre ao. A resposta certa é: condutor. O travamento ou bloqueio de uma carga consiste. Resposta certa é: num sistema de retenção em que a carga é estivada contra estruturas fixas ou elementos do porta-cargas. Após a estiva de uma determinada carga geral num veículo, verificou-se a existência de espaços entre as mercadorias. Para garantir a imobilidade dos volumes durante o transporte, deve-se. Resposta certa é: preencher os espaços com madeiras, esferovite, cartão prensado ou outro tipo de materiais que absorvam os choques criados ao longo da viagem. De acordo com o regime legal do contrato de transporte, as reservas do transportador formuladas na Guia de Transporte são válidas. Resposta certa é: quando aceites expressamente pelo transportador. As empresas de transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem têm o dever de comunicar ao Instituto da Mobilidade dos Transportes as alterações ao Pacto Social, designadamente modificações na administração, direção ou gerência, bem como mudanças de sede, no prazo de. Resposta certa é: 30 dias a contar da data da sua ocorrência. A lista de verificações que dá mais garantias de evitar a aplicação de coimas, caso o motorista transporte clandestinos para o Reino Unido é a. Resposta certa é: lista de verificações do Home Office. Segundo os estudos apresentados em 2008, resposta é: cerca de 21 dos motoristas foram agredidos fisicamente. Assinale a afirmação falsa. Resposta certa é: alcoolemia entre 0,5 e 0,8 grama, ele não provoca alterações graves, como diminuição da capacidade de reação e de concentração. Ergonomia é. Resposta certa é: o estudo da adaptação do trabalho ao homem. Perante uma situação de acidente, a sequência adequada na aplicação nas diversas fases do Sistema Integrado de Emergência Médica será. Resposta certa é: detecção, alerta e pré-socorro. A deontologia profissional é. Resposta certa é: o conjunto de deveres, princípios e normas adotadas por um determinado grupo profissional. A Via Verde utiliza o sistema. A resposta certa é: FIT, Radio Frequency Identification. A melhor forma de gerir um conflito entre colegas é. A resposta certa é: procurar perceber o que está realmente em causa, sem personalizar ou julgar. No caso da vítima não responder aos estímulos do socorrista, o procedimento correto é. A resposta certa é: desobstruir as vias aéreas, fazer a extensão da cabeça, pedir ajuda e verificar se está a respirar. Relativamente às informações que deve reportar em caso de acidente, qual se encontrar errada? A resposta certa é: caso esteja envolvido diretamente ou tenha parado unicamente para prestar auxílio, deve reportar a ocorrência do acidente à sua entidade patronal. O sistema Carta Verde é. A resposta certa é: uma convenção internacional, denominada Convenção Multilateral de Garantias, que tem por objetivo facilitar o transporte rodoviário. Das zonas abaixo referidas, uma das mais sensíveis da Europa no que respeita à segurança é. A resposta certa é: o norte de França. O PNPR, Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, visava. A resposta certa é: redução em 50% das vítimas mortais e feridos graves. A colocação de distintivos de identificação, TP, é obrigatória. A resposta certa é:
Em todos os veículos a motor licenciados para o transporte por conta de outrem. Num veículo articulado de 3 eixos, o peso bruto máximo autorizado é de, a resposta certa é 28 toneladas. O peso bruto máximo de um conjunto veículo-trator semi-reboque de 3 eixos é, a resposta certa é 29 toneladas. A função condução divide-se em 4 fases, sendo a ordem correta, a resposta certa é percepção, análise, decisão, ação. Velocidade adequada é, a resposta certa é velocidade que permite dominar o veículo perante qualquer obstáculo. As faltas justificadas, quando sejam previsíveis, devem ser comunicadas ao empregador com a antecedência mínima de, a resposta certa é 5 dias. A utilização de veículos com motores Euro é obrigatória nos transportes realizados ao abrigo, a resposta certa é das autorizações SENT. Para o transporte de mercadorias com origem ou destino na Suíça existe, a resposta certa é 2 tipos de autorização especial. Os requisitos de acesso e de exercício da atividade de transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem devem verificar-se, a resposta certa é sempre que seja solicitado à empresa. A sanção pecuniária máxima aplicada pela Secretaria de Estado dos Assuntos Internos, SEAI, pelo transporte de imigrantes clandestinos, é de, a resposta certa é 2.000 libras por cada clandestino. É considerada legítima defesa, a resposta certa é o facto praticado como meio necessário para repelir a agressão actual e ilícita de interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro. Em que consiste o exame primário? A resposta certa é: consiste em verificar se a vítima está consciente ou inconsciente. Indique a afirmação incorreta, a resposta certa é: a linguagem não verbal, a postura, os gestos, o modo como se fala, é pouco importante para a qualidade do serviço. Numa situação de epistaxis, hemorragia pelo nariz, o socorrista deve, a resposta certa é colocar a vítima sentada com a cabeça direita e fazer compressão com o polegar e o indicador em pinça apertando as extremidades do nariz. Sempre que durante a condução se utiliza o GPS, é mais seguro recorrer à função que permite a utilização de, a resposta certa é sintetizadores de voz que permitem a indicação do caminho ou rumo. A bilhética sem contacto, indique a afirmação verdadeira, a resposta certa é permite fiscalizar os passageiros no veículo. A definição do conceito de dados é, a resposta certa é quaisquer registros quantificáveis relativos a um fenômeno, representando uma realidade. Para um veículo de matrícula portuguesa, o que é o cross-trade? A resposta certa é todo aquele que se realiza entre locais de países diferentes, distintos de Portugal. As empresas de transportes pertencem ao, a resposta certa é sector terciário. As necessidades essenciais do cliente são, a resposta certa é sentir-se seguro e esclarecido. São consequências materiais de acidentes de viação, a resposta certa é poluição visual. Em 2009, o maior número de acidentes verificou-se com condutores na faixa etária, a resposta certa é entre os 30 e os 34 anos. As autorizações de transporte bilateral são válidas entre, a resposta certa é
Portugal e certos países não comunitários. O sistema de travagem dos veículos pesados de passageiros e o capacete de proteção dos motociclistas correspondem ambos ao mesmo tipo de medidas de segurança. Identifique o comentário a esta afirmação que considera correto. A resposta certa é: não, o sistema de travagem dos veículos pesados corresponde a uma forma de segurança ativa, enquanto que o capacete de proteção corresponde a uma medida de segurança passiva. O peso bruto máximo de um veículo, trator e semi-reboque, com 3 eixos é de. A resposta certa é 29 toneladas. O peso bruto de um veículo é. A resposta certa é o conjunto da tara e da carga que o veículo pode transportar. É considerado legítima defesa. A resposta certa é o facto praticado como meio necessário para repelir a agressão actual e ilícita de interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiros. O primeiro socorro é a primeira assistência ou ajuda prestada a qualquer indivíduo vítima de acidente ou doença súbita, com o fim de evitar que o seu estado se agrave, e melhore se possível, até a chegada da ambulância, ou de socorros especializados. Os seus objetivos são: a resposta certa é manter a vida. Para sinalizar corretamente o local do acidente, o motorista deve: a resposta certa é estacionar o veículo depois do local do acidente, ligar as luzes de perigo, vestir o colete e colocar o sinal de pré-sinalização de perigo a pelo menos 30 metros da retaguarda do veículo ou da carga a sinalizar. Nos transportes nacionais por rodoviária, a percentagem das cargas que viaja apenas até 100 km é. A resposta certa é 20%. O transporte unimodal ou modal caracteriza-se essencialmente por: a resposta certa é envolver apenas um modo de transporte. Um veículo de temperatura controlada refrigerado é um veículo. A resposta certa é isotérmico, com uma fonte de frio, que permite regular a temperatura até 20 graus. Uma luxação é. A resposta certa é desencaixe de uma articulação. Para efeito de comprovação do requisito de idoneidade no acesso e exercício da atividade de transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem, os administradores, gerentes ou diretores não podem. A resposta certa é estar legalmente proibidos do exercício do comércio. Considerando que o licenciamento dos veículos automóveis de mercadorias é uma condição de acesso ao mercado de transportes, o seu incumprimento é passível de: a resposta certa é sancionamento com coima. A realização de operações de cabotagem, no caso da entrada carga no país onde as mesmas se vão efetuar, está limitada a: a resposta certa é 3 operações de cabotagem, no prazo de 7 dias a contar da última operação de descarga do transporte internacional precedente. Que tipo de licença necessita a empresa que pretende transportar mercadorias perigosas? A resposta certa é: não necessita de nenhuma licença específica. Dos fatores que se seguem, o mais determinante para o capotamento de veículos pesados é: a resposta certa é as cargas menos estáveis com a sua consequente movimentação. A potência de um motor. A resposta certa é depende do valor binário e da rotação a que o motor está a trabalhar. De acordo com o regulamento CE número 561/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março, Conselho, de 20 de dezembro, relativo à instalação e utilização de aparelhos de controlo,
A empresa deve conservar as folhas de registro e impressões durante um período de pelo menos, a resposta certa é 1 ano. Um transportador apenas licenciado para o transporte de âmbito nacional, que pretenda transportar mercadoria para a Espanha, só poderá fazê-lo se utilizar. A resposta certa é um veículo de peso bruto inferior a 6 toneladas.